partidário e militante da esquerda tem muita responsabilidade sobre a censura que está sendo promovida e com a qual eles foram tão coniventes e por tanto tempo, né? Vamos ver se agora que eles perderam a sua bolha de seguidores, eles vão sair um pouco da bolha ideológica e enxergar a realidade da absoluta injustiça que impera hoje em dia no Brasil. Meu amigo. E aí? E agora, Fabião? O cara falou aí que a conivência, né, da Folha de São Paulo e de todos a mídia podre que trabalha para o sistema, eles são os verdadeiros culpados por tudo que está acontecendo, né? Eu vou trazer daqui a pouco o Pavinato, que é advogado, ele trouxe aí uma coisa que eu tinha dúvida, né? E às vezes é bom trazer essas pessoas, mesmo que eu não confie nem um pouco no Pavinato, eu costumo trazer assim sensatez, quando eles falam algo sensato. Eu achei legal ele falar sobre a gente culpar, às vezes, o Pachecozão e não precisar dele para isso, para que isso aconteça. Eu não sabia que a gente não precisaria do Pacheco, e talvez as pessoas que estão em casa também não sabiam que a gente não precisa do Pacheco para abrir um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, né? E aí tem o vídeo do Pavinato que a gente vai passar já já. Mas eu queria saber a sua opinião, Fábio, sobre o que o Caio Coppola acabou de dizer, meu amigo. Cara, o Caio, ele fala do óbvio, né? Porque hoje no Brasil você tem que falar o óbvio várias vezes, ainda mais numa rede, né, de esquerda, que deve ter muitos seguidores de esquerda assistindo ali. Então ele tem que continuar mostrando a hipocrisia do Estadão, a hipocrisia. Cara, eu olho, né? Eu não esqueço do verão passado, tá? Eu sou uma pessoa que, para você fazer uma análise justa, né? Você faz uma análise, você tem que tirar o coração, você não pode ser time. Então, todas as nossas análises têm que ser baseadas no passado de cada pessoa, de cada sistema, de cada programa, de cada coisa, né? Você olha o passado, você vê o que ele fez no passado, para você poder julgar o que eles estão fazendo hoje. E a Folha de São Paulo, Estadão e todo esse lixo que tem por aí, hoje eles estão sendo coerentes. Então a gente abraça, né? Você está sendo coerente, a gente vai abraçar, é aquela coisa. Todos juntos para o melhor do Brasil. Então, não tem problema. A Folha está fazendo um trabalho sensacional, expondo aí o ditador. Então, vamos apoiar a Folha, vamos dar força, vamos focar nisso e vamos para a guerra. Então, acho que esse é o objetivo. Mas, se nós olharmos para o verão passado, eles aplaudiram a censura aos opositores. Então, eles não estão brigando contra o ditador por uma questão de princípios. Eles estão lutando contra o ditador porque a água está batendo no bumbum deles. Eles estão vendo que agora eles estão em perigo. O perigo agora está na sua porta. Então agora eles precisam fazer algo porque eles estão sentindo que eles também serão censurados, como já foram. Então agora começam a despertar. Mas esse é o grande problema. A esquerda, que verdadeiramente são gados, né? Porque como que eles são gados? Eles foram levados a criticar o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes não era bom. Agora, eles são levados a aplaudir o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes é bom. Então, você vê literalmente o que é um gado. Gado é isso. A esquerda não tem pensamento. A esquerda não pensa por si. Ela segue um berrante. Então, quando tocaram o berrante e falaram vamos falar mal do Alexandre de Moraes, todos falavam mal. E agora tocaram o berrante. Vamos falar bem do Alexandre de Moraes. Todos falam bem. Então, eles não têm um cérebro que funciona. Então, eles vão seguindo o berrante deles. E é isso que toda a mídia fez, Mário. Foi isso que a ministra da Suprema Corte fez. Olha, nós vamos censurar até o dia 31. Foi. Passou do dia 31, a gente volta à normalidade. Só que essa porra nunca voltou. Como que se censurar até o dia 31 fosse algo normal? Eu vou cometer crime só até a semana que vem. Da semana que vem em diante, eu paro de cometer crime. Não, pô. É verdade. Então, verdade. ali já era um absurdo, né? Absurdo dos absurdos. Mas o absurdo no Brasil vira normalidade. As pessoas estão acostumadas com os absurdos. Então, tudo isso aí, o cara olha e fala normal. E aí, o negócio é tão absurdo no Brasil que tudo vira política. Aí você tem a Globo defendendo que o Alexandre de Moraes derrube o X. Cara, é um absurdo. Como é que alguém pode defender isso? Mas não adianta, cara. Por quê? Porque é tudo um jogo, cara, um jogo de carta marcada.
é torcida. Eles não têm princípios, são vendidos. É o prostíbulo que nós temos no Brasil. Essas coisas eles são vendidos por uma causa. Eles não têm princípios. Então eles ficam nessa jogada de serem comprados para que eles apoiem um lado, independente se tem alguma lógica. Não tem nenhuma lógica. Qual a lógica de você derrubar uma rede social, onde você vai derrubar milhares de empresas, milhares de emprego, pessoas perderão o trabalho? Por que eles ficam do lado disso, cara? Que absurdo! Mas são eles, né? E eles mesmos, como eu falei para vocês várias vezes aqui, pessoal, Globo News ninguém assiste. Mas os cortes que eles fazem na Globo News, eles colocam no X milhares e milhares e milhares de visualizações. Eles só são assistidos através do X. Eles não são assistidos no Globo News. Exatamente, Fabião. Deixa eu só agradecer aqui as pessoas que estão contribuindo com o canal no Pix. O Pix está aí na sua tela, pessoal. pixmariorobert@gmail.com. A gente tem uma meta diária de R$300. Se todos que passaram por aqui fizer uma doação, tá, de R$1 ou R$2, a gente chega rapidinho na nossa meta aí, que é R$300 por dia, tá? Temos que melhorar aqui as transmissões, comprar equipamentos, enfim, manter o canal no ar. Então você pode ajudar, tá? Deixa eu agradecer aqui Colaco Transportes e Turismo, Erlando José do Amaral, Francisca Tânia, Marlene Augusto Fernandes e a Edinalva Alves da Silva, que doaram no Pix durante a transmissão. Se você quiser doar no Pix durante a transmissão também, tá aqui o QR Code também, eu leio o seu nome, eu faço questão de te agradecer ao vivo, tá? Agora sim, vamos para a matéria que eu disse para você, que é do Pavinato, né? Falando aí sobre o que a gente pode cobrar, né? Ou se a gente precisa cobrar alguma coisa do Pacheco, ou se a gente não precisa do Pacheco para nada. Dá só uma olhada. Nunes, a gente estava discutindo isso. O Pacheco, ontem a gente discutiu essa notícia, ele falou que ele não aceita ser pressionado, ele queria ser sensibilizado. O senador Girão, né, está fazendo aquele movimento de colher assinaturas para protocolar no dia 9, que eu acho tarde, mas tudo bem. E queria um número maior de assinaturas justamente para tentar sensibilizar o Pacheco, como se o Pacheco fosse o responsável por ler o processo de impeachment. Sabe o que eu não aceito, Geisiane? É uma coisa que eu falo aqui todas as vezes. Todas as vezes. Nós temos 81 senadores de esquerda. 81. Por quê? De esquerda não. Não vou dizer de esquerda. Vamos acabar com isso. Nós temos 81 senadores que não sabem ler. Que isso não é ser de direita ou esquerda, é não saber ler. E a maioria dos jornalistas não sabem isso. Não sabem. Já vi isso com colegas daqui, do Jornal Globo, do Estadão, da Folha. Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? Aqui para vocês. Em 1950 teve a lei que estabelece os crimes de responsabilidade e o rito processual do impeachment, a lei 1079. Em 88 entrou a Constituição. Ela reafirmou a competência do Senado para processar e julgar os crimes de responsabilidade de ministro do Supremo. Aí é que é o mais interessante, porque eu fui fazer uma pesquisa mais robusta do que eu já tinha. Em 2016 teve o julgamento no STF, ação de descumprimento de preceito fundamental 378. Nessa ação, o STF ele diz o seguinte, ele reconhece que a lei de 1950 foi parcialmente recepcionada pela Constituição. Os artigos que não foram recepcionados não têm nada a ver com o trâmite do impeachment do ministro Supremo no Senado. Então tudo que está naquela lei vale. E aí ele também dispõe o seguinte, na ausência de regra específica acerca das etapas do processo, do rito do impeachment, vale o que está na lei de 50, na lei 1079 de 1950. A instauração do processo pelo Senado se dá por deliberação da maioria, a partir de parecer elaborado por comissão especial. Enquanto a instauração na Câmara dá pelo presidente, que faz o juízo de admissibilidade, no Senado tem que ser votado pelos 81. É por isso que protocolou, tem que ler na próxima sessão, instaurar uma comissão para fazer um parecer e votar em 10 dias. É a maioria que faz o juízo de admissibilidade. A instauração da comissão especial é feita automaticamente. Automaticamente. Eu não sabia disso, Fábio. Você sabia?
Cara, eu não sabia e ainda não sei, né? Eu estou escutando aí, porque eu não sou um jurista, né? As pessoas entendem a diferença de um jurista e, por exemplo, um advogado, é que o jurista é o cara que estuda as leis, né? Ele tem um professor das leis, etc. e tal. Então, eu estou vendo o Pavinato falando, né? Então, faz muito sentido o que ele fala, mas é a palavra dele, né? Mas eu preciso ver outros juristas falar sobre isso aí, eu preciso ver um outro lado. Todo lado tem o contraponto, né? Eu não vi ainda o contraponto disso aí. Como eu não fui na Constituição estudar isso aí, para entender isso aí, então, eu preciso ainda ver os dois lados para ver se isso é verdade. Mas, como ele é um jurista e no lado jurídico eu acredito muito nas coisas que ele vai falando, então eu tendo a acreditar que ele está certo, né? Tendo a isso. Mas, entendeu? Por exemplo, ele diz a gente tem que ver uma outra opinião, né? Claro, a gente precisa ver outra opinião, precisamos analisar, precisamos ver o que realmente está sendo falado, né? E você sabe como que as coisas são no Brasil. E como ele diz que nós temos 81 senadores de esquerda, quer dizer, não é assim, né? Não é assim, menos, não é 81 senadores de esquerda. Por exemplo, na minha opinião política, o próprio Pavinato não é um cara de direita, né? É um cara MBL, é uma política também fisiológica. Então, tem que ser menos, vamos entender. Eu não vejo, por exemplo, como o Girão sendo de esquerda, né? Então, eu acho que a gente... Menos isso. Não é assim. Eu acho que o Pavinato gosta de lacrar, ele faz umas lacrações. Então a gente tem que olhar os dois lados. Então, como ele está falando isso aí, perfeito, vamos analisar, vamos ver se isso é verdade. Se isso for verdade, então melhora muito, né, em pontos do nosso lado, porque, de acordo com o que eu entendi, você não precisa do Pacheco, mas você precisa da maioria. Nós não temos a maioria, de qualquer jeito. Nós não temos a maioria. Eu venho falando para as pessoas, já tem muito tempo, que a gente precisa mudar o time. Né? O Brasil jogou a Copa América, passou vergonha. Por quê? Porque o time não é bom. Não adianta jogar com esse mesmo time e esperar um resultado vitorioso. Não vai ganhar de um time grande. Então a gente precisa fazer o quê? Mudar o time. Precisamos fazer um time melhor. Então eu concordo com ele que a maioria dos senadores são de esquerda, não diria os 81 são de esquerda, mas a maioria são. Então a gente precisa mudar o time. Por isso que em 2026 nós iremos botar 2/3 do Senado, né? 2/3 do Senado a gente pode mudar. Mudando 2/3 do Senado, a gente pode chegar aí uma oposição a 50 senadores. 50 senadores de oposição, a gente pode mudar muita coisa no Brasil. Mas levando isso aí para a realidade, então o que tem que ser feito agora, eu também vi um vídeo do Cleitinho falando sobre isso, que realmente não precisa, né? Ele seguiu também a ideia do Pavinato, mas mesmo assim, a gente não tem a maioria, né? Nós não temos a maioria para o impeachment do Alexandre de Moraes. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a nossa solução seria o 7 de setembro, o pessoal se unir nesta causa, lotarmos as ruas da Avenida Paulista, principalmente. Na mensagem que o Bolsonaro mandou é muito claro, né? Que a gente faça ali no centro de São Paulo mesmo. Quem puder, quem tiver condições ali no centro de São Paulo. Quem não tiver condições de ir nas redes sociais, vai mandando, né, para quem você puder, as imagens que vão sair do 7 de setembro na Paulista. E tem que ser uma festa da democracia muito grande, para que tenha relevância. Acredito que Elon Musk vai ajudar muito também propagando, com certeza, aí, as imagens, né, da Paulista. Eu estarei lá, o Fábio infelizmente não pode, porque ele mora lá na Califórnia, nos Estados Unidos, mas o Fábio com certeza estará retransmitindo, né, no Fábio Tom lá, vai transmitir tudo que vai estar acontecendo no dia 7 de setembro, e a gente tem que se unir nessa força, sabe? Você que não tem condições, ajude o canal a chegar em vários lugares, em várias telas, para que a gente possa fazer realmente ditadores caírem, tá? Só assim, só o povo se unindo que a gente faz ditadores caírem. Vamos terminar de ouvir aqui, Fábio. Não pode, diz aí dessa decisão do STF de 2016. Não pode a mesa do Senado rejeitar sumariamente a denúncia. Não pode, em hipótese alguma. 4, todas as votações são abertas, nominais. Não tem como ter votação secreta. No silêncio da Constituição, da Lei 1079 e do regimento interno, não é admissível que o presidente altere o rito por analogia. Então o presidente do Senado não pode alterar o rito por analogia com o regimento interno da Câmara. E por fim, o preceito constitucional não fala em analisar
a instauração ou recebimento de uma denúncia, mas sim em processar. Ou seja, o Senado, ele processa e julga. Então não tem essa do presidente da casa fazer o juízo de admissibilidade. Então, em resumo, o regimento interno do Senado não dá à presidência do Senado o poder de realizar privativamente, sem prazo, como na Câmara, o juízo de admissibilidade do pedido. O Senado não pode aplicar um procedimento do regimento interno da Câmara, em analogia. O próprio regimento interno do Senado, é isso que é mais interessante. Ele repete os dispositivos da Lei 1079. Ou seja, protocolou a denúncia, ela tem que ser lida na próxima sessão, a instauração da comissão para análise tem que ser automática e essa comissão tem que entregar um parecer em 10 dias para ser votada nominalmente, abertamente pelos 81 membros. Nenhum senador sabe disso, desculpa me alongar, mas hoje eu fiz o ponto a ponto aqui para não trazer nada de errado. Foi maravilhoso. Existe uma previsão no caso de obstrução por parte do presidente do Senado para que ele perca o cargo de presidente? Aí, era isso que eu queria trazer para vocês, esse pequeno vídeo dele falando aí sobre essa lei, né? Algumas pessoas dizem que o nosso querido amigo Diogo Forjás sempre falou isso no canal dele, né? E aí a gente tem que procurar, na verdade, outros juristas para ver se isso realmente bate na lei. Tem o Caivano, né? Que é nosso amigo também. Tem o Dr. Paulo Faria, só que eu não sei se o Dr. Paulo Faria é dessa... Ele defende o Daniel Silveira, né? Talvez ele saiba alguma coisa disso, a gente também pode pedir essa orientação aí para ele. Mas é isso, pessoal. E aquela diferença, né, Mário? Tem jurista e tem advogado, né? Você precisa de conversar com juristas, escutar juristas. E as pessoas precisam aprender a escutar sempre os dois lados. Tudo exige dois lados. Cara, eu já fui à corte várias vezes aqui como testemunha, como júri. E o que acontece? Cara, você vai como júri, o negócio é muito estranho, porque... então você tem o advogado, né, do Estado e o advogado da vítima, no caso, ou do agressor, que seja. E os dois trazem, por exemplo, peritos. O que é um perito? Perito é um cara que você vai falar assim, pô, esse cara sabe, né? E os dois peritos falando sobre a mesma coisa, os dois peritos, eles têm pontos completamente diferentes um do outro, cara. Então você fala assim, caramba, mano, os dois caras são expertos no assunto. Aí um diz que o resultado é A e o outro diz que o resultado é B. Você fala, caraca, mano. Então tudo isso, se a pessoa quiser realmente ter conhecimento, você tem que sempre ouvir os dois lados. Ouvir um lado só, não adianta. Eu quero acreditar que isso seja verdade. Mas, como eu falei para você, a gente precisa estudar mais para saber se realmente isso é verdade. Exatamente, meu querido. Exatamente. Vamos ver então que o Lula tem a solução, ô Fábio. O presidente das minorias tem a solução para tudo que está acontecendo, tá? Ele vai dar uma dica aí pro Elon Musk se livrar de tudo isso, né? Ele que sabe se livrar muito bem da prisão. O que ele vai falar? De que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Ou ele cumpre, ou ele usa o STF para tirar ele da cadeia. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. O bicho tá bravo, cara. Ele tomou cachaça com cobra, mano. O cara, quando toma cachaça com cobra dentro, ele fica revoltado. Só pode. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Acontece que o país não tomou decisão, né? Quem tomou foi o cabeça de ovo, né? Engraçado que ele fala que o país tem que ser soberano, ou seja, não é mais, né? Então ele como que diz que o país não tem soberania? Nisso aí o mesmo. Quando eu olho o Lula falando, Mário, às vezes eu fico um ressalvo, né? Porque de repente o cara tá embriagado, entendeu? Tá embriagado aí, deixaram ele falar embriagado, não sabe o que tá falando. Porque é muita besteira, mano. É muita besteira. Mas sempre no populismo. É o bilionário, não, o cara é ricão, então é que ele quer botar aquilo sempre, né? O rico contra o pobre, o negro contra branco, mulher contra homem, é sempre
tentando fazer isso. E esse negócio funciona, Mário. Isso funciona. Ele continua usando essa tática, né, estratégia de manipulação, porque isso funciona. Isso funciona, cara. O Então ele vai engraçado usando é ver isso. ele falando para o Elon Musk cumprir a lei. Exato. O cara que 2 anos atrás estava preso por roubar o Brasil, ele disse que o cara tem que cumprir a lei. Tipo, meu Deus do céu, Ai, é cruel, viu, bicho? É cruel. Exato. Mas a gente tem vergonha, né, de dizer que a gente tem um ser desse como presidente, como representante do povo no mundo, né? É um cara que se alia a ditadores. Eu não sei o que tá acontecendo agora, que tá uma briguinha com o Maduro pra caramba. Não sei se um magoou o outro também, o Ortega lá também, tá brigando com o Lula. Ortega disse que já vai soltar algumas coisinhas do Lula. Ele tem algumas coisinhas do Lula escondidas aí pra soltar. Eu queria, viu? Eu tô também, começando cara. a gostar do Ortega. Eu quero que eles briguem, cara, que continue brigando, cara, que continue quebrando o pau, né? Aí ele, não, o pior de tudo, eu não aceito a vitória do Maduro, não concordo, mas também não aceito a vitória do outro lado. Eu falei, porra, Lula, 2 pessoas, ou uma ganhou a outra, não tem como os 2 ganharam, cara. Porra. Não aceita a vitória dele e nem da oposição. Você, o Lula agora é do Centrão, caramba, é MBL. O problema, cara, é que Lula não aceita a vitória nele, nem na oposição. Mas se as pessoas dizem que também não aceita a vitória do Lula, ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Aí o Lula fala assim, mas você pode procurar em qualquer site. Eu falei, cara, você tá meio maduro, pode criar esses sites aí e colocar onde ele quiser. Coisa mais fácil do mundo, criar um site e postar. É uma coisa, o cara tem uma equipe, né? Ele faz esse site em menos de 24 horas e joga no ar. É difícil, viu, mano? É difícil você vê, cara, aqui é o típico, o Lula, né? O típico um pé numa canoa e no outro, né? Tipo, eu sou comunista, mas eu sou globalista. Então, tipo, eu já falei para as pessoas aquele de cabo de guerra, né? Tá o globalista do lado, né? Com a Rede Globo e toda a velha mídia, e do outro lado estão os comunistas. Aí estão puxando o Lula para um lado e para o outro. Vamos ver quem ganha. O Lula vai cair do lado comunista ou ele vai ficar com os globalistas, né? É muito virando. É uma coisa de doido. Eu queria que os comunistas ficassem com raiva do Lula. Tô torcendo para essa briga se intensificar, um puxar o cabelo do outro, que não tem mais cabelo, né? Mas o fiozinho que tem, eles se digladiarem. Eu falo degladiar, uma pessoa me corrigiu aqui. Se digladiarem, né, em todo o tempo, e eu quero ver o pau comer, Fábio. Eu quero ver o Ortega chegar e soltar as fotinhas do Lula aí nas festinhas. Na Nicarágua. Deve ter um monte de vídeo e fotinho por aí das festinhas em Cuba, né? Nessas festinhas secretas aí deve rolar muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente não sabe do Lula. Você vê que é muito podre e ainda tem mais podre que a gente não sabe. Quer dizer, é o homem que tem mais podre na história do universo, né? É podre. O problema é esse, o cara tem tanto podre que quando você mostra uma podre pro petista, o petista já tá sabendo desse podre faz tempo. Não, mas tem que ver o contexto, né? Não, roubou, mas roubou, mas fez. É diferente. Ele roubou porque também se não tivesse roubado, o outro roubaria. Então, entendeu? Sempre tem uma justificativa pro mal, né? Ele roubou, mas ajudou o povo. Eu falei, tá bom. Roubou, mas ajudou o povo. Pois é. Meu amigo, falar em robô, né, e fiscalização, né, e economia, olha só que saiu no 360 aí, ó, Poder 360, e que a maioria dos canais não estão falando, a gente tem que falar disso aqui, a gente não pode se esquecer, tá? Rombo fiscal atinge 1,128 trilhão de reais e bate recorde histórico. Olha aí o governo Lula batendo recorde, hein? Déficit foi registrado no acumulado de 12 meses até julho. Setor público consolidado pagou 869,8 bilhões em juros. Tá? O setor público consolidado, formado por União, estados, municípios e estatais, registrou um rombo de 1 trilhão no acumulado de 12 meses até julho. O déficit nominal foi o maior registrado na série histórica iniciada em 2001. O Banco Central divulgou o relatório Estatísticas Fiscais nesta sexta-feira. Eis a íntegra do documento. Então tem a íntegra do documento lá no Poder. E aí eu te pergunto, Fábio, e aí, o que acontece?
Será que o povo não está olhando para isso? Será que também nas ruas do 7 de setembro não caberia a gente pedir também o impeachment do Barbudo ou só o impeachment do Alexandre Moraes? Acho que tem que levar várias placas, hein? Acho que o pessoal tem que preparar várias placas para pedir um impeachment diferente, né? E esse Haddad também foi o pior prefeito de São Paulo, agora sendo o pior ministro da Fazenda. Rapaz, você vê, né? São Paulo nunca teve um bom prefeito, né? As pessoas têm até dificuldade quando eu falo para eles. Me diz aí porque as pessoas brigam comigo, né? Quando eu falo que São Paulo é um lugar bem esquerdista, né? O estado de São Paulo tem muitos conservadores, mas a grande cidade ali é muito esquerdista. Aí o pessoal fica com raiva de mim, aí eu pergunto para eles, me mostra aí qual foi o último bom prefeito que vocês tiveram. Aí não tem um, cara, não tem um. E isso em todo os Estados Unidos também é assim, tá? Você vai para Los Angeles, você vai para San Diego, você vai para São Francisco, todas as grandes cidades nos Estados Unidos também são bem progressistas, cara. É difícil você encontrar uma grande cidade que seja de direita, dificílimo. Deve ter em algum lugar no mundo aí, deve ter uma grande cidade que é de direita, mas a maioria das grandes cidades, elas são de esquerda. E quando a gente vê isso aí, o Haddad, né, o cara não prestou nunca para nada, eles acham que ele vai prestar para ser ministro da Economia. Aí o único plano de ação que ele tem é cobrar impostos, né? Quanto mais ele cobra imposto, ele acha que isso é bom. E aí o Lula fica nessa... Porque você vai reparar, quando a gente fala de rombo na economia, isso não é uma coisa que a pessoa sente imediatamente no bolso. Então o cara tá literalmente cagando. É tipo você ter um cartão de crédito na sua casa e o seu pai, ele usa o cartão de crédito, e o filho tá feliz da vida, entendeu? Porque a conta não chegou ainda, a conta só vai chegar no mês que vem. Aí o pai vai ter que pagar a conta que ele gastou no cartão de crédito. O filho não tá nem aí, cara, ele tá só recebendo as coisas. Então muitas pessoas não conseguem entender isso. Então esse negócio de rombo aí, ele não abre a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas olham para esse rombo e falam, tô cagando, não tem nada a ver, eu tô recebendo o mesmo salário. O salário... Por exemplo, você tem uma inflação mentirosa, né? A inflação no Brasil de quanto? Tá 3 pontos não sei o quê, tá 4 pontos não sei o quê. Na verdade, todos nós sabemos que essa inflação deve estar quase 20, né? Se a gente botar realmente o poder inflacionário mesmo que tem hoje no Brasil, deve ser uns 20% perto disso. Mas o que acontece? Vai comprar uma comida, como a comida está mais barata, muito mais caro. Então, o que é isso aí? Inflação. Mas tá quanto mais? Então, eles fazem uma matemática bem maluca para tentar convencer a gente que a gente está com uma inflação dessas. Não é, cara. A inflação é muito maior. Estados Unidos igual, a inflação é muito maior do que eles mostram para a gente que está. Mas esse número, Mário, de que é um rombo, a pessoa não sente no bolso dele hoje. Então, isso aí não traz um efeito à população. A população não se importa se tem um rombo, não faz diferença na cabeça deles nenhuma para eles. Então a maioria vê isso aí como algo que ele não entende que isso aí vai chegar. O preço, né? A gente vai ter que pagar isso aí. Aí é onde vão se lascar. Mas até então ele não tem problema, porque não está chegando no bolso dele e deixa por isso mesmo. É verdade. Isso aí vai lá na frente, a gente vai dar dinheiro para o governo que entrar, né? Na verdade, o governo que entrar pega essa bucha lá na frente, né? É isso que eu acredito que o PT tá fazendo, tá? Porque eles sabem que eles morreram politicamente, eles querem acabar com o resto do Brasil para o próximo que entrar pegar uma bucha tremenda, né? Eu quero agradecer aqui, o Gemerson Henrique, Sebastião Arilson, que fizeram doação no Pix, mariorobert@gmail.com, tá aqui embaixo, tá? Se você quiser doar, assistindo gravado aqui, quiser doar, faça uma doação com amor, porque será muito bem aproveitado. Todos os dias nós temos lives aqui, sempre ao meio-dia, você tem um encontro marcado conosco, não precisa ser anunciado, você só clicar aqui no canal ao meio-dia, você vai encontrar a nossa live, tá? Sábado e domingo também eu estou aqui fazendo lives diárias, de domingo a domingo com vocês aqui, eu tenho um compromisso, tá? Até que o meu Brasil esteja livre. E de 7 de setembro nós precisamos encher as ruas, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida, Fabião. 3 horas da tarde tem live lá no canal Fábio Torno, é isso? A gente vai ter uma live lá, bater um papo com vocês que têm muitas perguntas aí, a gente vai tentar responder várias perguntas a vocês desse jogo
de geopolítica, né? O Elon Musk vai derrubar o ditador, ou o ditador vai derrubar o Elon Musk. Vamos falar bastante sobre isso, sobre as eleições nos Estados Unidos também, como é que estão as coisas. O Trump avançou bastante com as cagadas que a Kamala Harris falou ontem, isso é muito bom. E precisamos alertar o povo, nos unir, né? Precisamos nos unir para vencer, porque se a gente não estiver junto agora na luta, nós não iremos vencer. Alguém falou aqui, eu vi no chat, que o ovo nos Estados Unidos, uma dúzia de ovos está $9. Não tá, pessoal? Uma dúzia de ovos aqui nos Estados Unidos está $3, $3,50, tá? $3,50 é uma dúzia de ovos aqui nos Estados Unidos. E coisa boa, né? Aquele tipo de ovo que é bom, supostamente. Tá bom? Mas falar de ovo... $9 deve ser o ovo do Mickey lá dentro da Disney. Que deve ter... eu nunca vi. Uma dúzia de ovos por $9, eu nunca vi, não. Mas, sei lá, de repente tem uns ovos de avestruz aí, meia dúzia de ovo de avestruz. Algo assim. Mas é isso aí, galera. Vejo vocês às 15 horas e amanhã. Que dia é hoje, cara? Hoje é sexta, amanhã... Amanhã você não tá no canal aqui, mas de segunda a sexta sou eu e o Fabião aqui. Amanhã, ao meio-dia, estarei aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe a nossa caminhada, que a gente possa vencer juntos essa batalha por um Brasil melhor. Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom?